Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem hoje. Hoje o nosso devocional diário maravilhoso está no livro de Marcos, capítulo de número 5. E claro, se você quiser ler a Bíblia toda, você só precisa abrir o seu Antigo Testamento e ler do capítulo 15 ao capítulo 18 de Gênesis. Se você não pegou os outros, veja aí no YouTube mesmo, você pode ver na playlist do Devocional Diário de 2026 e verá aí em cada card as indicações de leitura do Antigo Testamento. Marcos 5 vai trazer 3 momentos maravilhosos aqui: a cura de uma possessão, a cura de uma mulher com hemorragia grave e a ressurreição de uma criança. São 3 marcos aqui do ministério de Jesus que Marcos, o evangelista, ele vai trazer para nós. Ele se lembra no final do capítulo 4, Jesus estava ali no mar, acalmou a tempestade, e eles chegam ali à terra dos Gerasenos, diz o versículo 1 do capítulo 5. E quando eles chegam ali, vem logo ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Ele vivia nos sepulcros, andava de dia e de noite, clamando de sepulcro pelo monte, ferindo-se com pedras. Era alguém que estava vivendo uma vida endemoniada realmente. Os demônios estavam ali afligindo ele de uma maneira tal que ele vivia ali como um sub-humano, podemos dizer assim. O versículo 6 diz para nós algo interessante: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. É interessante ver que aquele homem corre para adorar a Jesus, mas quem fala ali durante aquele momento são os demônios que estão possuindo, uma legião de demônios, conforme nos informa o versículo de número 9. Talvez aquele homem tenha encontrado forças ao ver Jesus para adorá-lo, e aqueles demônios depois se manifestaram mais uma vez ali, ou simplesmente foram os demônios desesperados pedindo que Jesus pudesse ali não atormentá-los. É justamente o que acontece no versículo 12. Os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos nele. Jesus permite, veja interessante, versículo 13, Jesus o permitiu, e Jesus mandou ele para os porcos, e a manada era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Veja que aqui as pessoas que estavam ali com aqueles porcos, claro que não eram judeus, Jesus estava numa terra de gentios, judeus e porcos não se misturam, judeus não comem carne de porcos e não, com certeza, não estariam pastoreando, entre aspas, aqueles porcos ali. E esses ímpios, esses gentios aqui, eles chegaram para ver o que tinha acontecido. Veja que mesmo os gentios, judeus, eles não tinham compaixão daquelas pessoas que estavam doentes ali no meio deles e não queriam que eles fossem curados no sábado. Este homem aqui endemoniado também, as pessoas chegaram e viram ele curado. Viram do versículo 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram, claro, temeram porque aquele homem não vivia em sã consciência há muito tempo. Eles temeram, mas ao invés de comemorar a libertação daquele homem, a Bíblia diz para nós no versículo 17 que eles rogaram para que Jesus se retirasse da terra dele. Com certeza aquilo estava acontecendo porque Jesus tinha acabado de dar um prejuízo colossal àquelas pessoas. 2.000 porcos ali lançados ao mar, mortos, não era algo pequeno. Porém, o coração deles endurecido não conseguiu ver a parte boa da história, simplesmente pensaram em seus bolsos. Será que não tem acontecido assim em nossos dias também? Muitas pessoas podem ser libertas, salvas, ao nosso redor pessoas estão sendo ali transformadas, mas muitas vezes nós não estamos notando isso, que isso não aconteça conosco, nem como os judeus ali naquela sinagoga, quando aquele homem foi curado e eles endureceram o coração por causa da sua religiosidade, muito menos por causa dos nossos comércios, dos nossos ganhos. E é interessante que o que for endemoniado, diz o versículo 18, suplicava para que deixasse estar com ele,
e Jesus pediu: Jesus, eu posso ir com o Senhor? E aqui versículo 19 diz: Jesus, porém, não lhe permitiu. Veja que no versículo 3 Jesus permite que os demônios façam o que pede, mas aqui no versículo 19 Jesus não permite o endemoniado ir com ele. Por quê? Porque Jesus tinha planos ali. Jesus diz para ele, ainda no versículo 19: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então aquele homem obedeceu Jesus e foi ali um missionário naquela terra de gentios. Ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam daquilo que estava acontecendo. Logo depois disso nós vamos ver dois relatos que estão misturados. Jesus volta para o barco, vai para o outro lado e quando ele chega ali encontra-se com Jairo. Jairo vai correndo até ele, se prostra aos seus pés e diz: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Isso é o que nos informa dos versículos 21 ao versículo de número 24. É interessante que esse Jairo era um dos principais da sinagoga, era um judeu. Aquelas pessoas ali já estavam informadas da fama de Jesus e com certeza já entendiam que os judeus não gostavam deles, mas Jairo, ele tinha fé para ir até Jesus para pedir que a sua filhinha fosse curada. E Jesus vai com ele. E Jesus vai, e sempre onde Jesus ia agora, neste momento do seu ministério, ia uma multidão enorme com ele, cumprindo a ele. E chega uma outra pessoa cheia de fé naquele momento. Versículo 25 diz que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e ela pensou: vou só tocar nele para eu ser curado. E ela faz isso, diz o versículo 27. E ela faz isso por quê? Porque ela cria que se eu apenas lhe tocar as vestes, eu vou ficar curada. Nos informa o versículo número 28. E é realmente o que acontece. Só que interessantemente, mesmo naquela multidão, talvez aquela mulher quisesse passar ali despercebida neste momento, mas Jesus percebe que dele saiu virtude e pergunta: quem me tocou nas vestes? Claro que os discípulos ficaram: meu Deus, como que pode? Vês a multidão, te aperta e dizes: quem me tocou? E Jesus diz: sim, alguém me tocou, de mim saiu virtude. E quando aquela mulher se apresenta, Jesus dá uma palavra para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu fico imaginando o Jairo ali agoniado, vendo Jesus parado, procurando aquela mulher, querendo saber quem tocou nele, enquanto a filha dele está doente. E ali os temores dele chegaram diante dele. Versículo 35 diz para nós que chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, ou seja, de Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Chegou a informação que a filha de Jairo tinha morrido da pior maneira possível. Aquelas pessoas não tinham nenhum pingo de sensibilidade. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Lembra-se, Jesus foi com ele, Jesus continuou indo com ele. E quando nós clamamos, Jesus vai conosco também. Quando Jesus chega até aquela casa, ele sobe, toma a menina pela mão e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Não tem como não ficar admirado com Jesus. Todos ficam boquiabertos. Jesus, ele acalma a tempestade, ele cura endemoniados, ele apenas alguém tocando nele faz milagres acontecerem. E esse Jesus, eu quero te dizer, ele não mudou. Ele é o mesmo. É só você tocar, é só você clamar, é só você pedir que ele vai com você para fazer o milagre. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.